Olá, começando o Rita Fedon Entrevistas, hoje com um assunto interessantíssimo, hipnose, com a naturóloga Cristina Grissotti. Vamos descobrir tudo sobre a hipnose, quem sabe a gente descobre algo mais da gente, né? Como é bom, né? A gente ter alguém especialista nessa área para tirar coisas do passado. Vamos ver se é isso mesmo? Olá, Cristina, tudo bem contigo? Olá. Muito prazer estar no nosso programa e vamos falar sobre a hipnose clínica. Prazer estar aqui também, obrigada pelo convite. Então, Cristina, vamos começar com essa pergunta mesmo. O que é hipnose e o que implica no processo hipnótico? Qual o mecanismo envolvido? Explica para nós o que é realmente. Tá. Bom, hipnose é um estado alterado de consciência. O que significa isso? Eu gosto de usar um exemplo quando você está focado numa tela do cinema, né? A tua atenção, ela está 100% focada naquele filme, certo? Tanto que se acontecer algo externo, você nem vai perceber, né? Quando você faz uma terapia de hipnose, faz o rastreamento da memória, você então consegue fazer com que a pessoa entre no estado de relaxamento profundo, né? Primeiro a gente faz esse relaxamento para colocar ela num sono terapêutico, né? Porque a linha da hipnose que eu trabalho é hipnose condicionativa, tá? O que é importante entender é que a gente tem duas mentes, uma mente consciente e outra que não é consciente, que a gente chama de inconsciente. A mente consciente, ela julga, analisa, racionaliza, né? A inconsciente, ela tem registros conforme você vai vivenciando, né? Então, através dos 5 sentidos, você capta aquele registro que foi vivenciado por algum fator que você vivenciou ao longo da vida, né? E também tem registros que estão lá no ventre da mãe. Né? Então, quando você consegue colocar essa pessoa no sono terapêutico, ela desconecta desse sensor crítico, então ela passa a não julgar mais. E aí, então, ela abre esse sensor crítico, eu digo que ela abre portas para ter acesso a essas memórias e para conseguir, então, remover esses registros negativos. Muitas vezes as pessoas chegam com uma queixa no consultório e elas não sabem a origem daquilo que está gerando o problema, né? E o interessante dessa técnica é quando você faz esse rastreamento de memória, você vai limpando então esses registros e não precisa investigar, você não precisa saber em que momento aconteceu, porque a gente vai indo ano a ano, vai regredindo ano a ano. Então, em cada ano que tiver aquele trauma, a gente vai conseguir remover. Só que não basta remover o trauma, a gente tem que reprogramar, né? Então, eu até uso o exemplo do reprogramar um HD, né? do computador. Você vai lá, limpa, mas para você ter acesso às informações de novo, você vai ter que reprogramar. Então, numa consulta prévia, a gente faz a anamnese, né? Que é pegar o histórico da pessoa, e ela vai me dizer o que ela realmente precisa, o que ela precisa tratar, o que ela precisa resolver na vida dela. Então, a partir daí, a gente vai criando o que a gente chama de mecanismos de condicionamento. Ou seja, a gente precisa dar um gatilho, dispara um gatilho, que vai gerar uma ação depois, e uma compensação. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema com compulsão alimentar, né? Por exemplo, come demais chocolate, tem compulsão por chocolate. A gente vai fazer um desvio desse condicionamento da vontade. Então, eu pergunto para ela, o que você quer substituir pelo chocolate? O que seria mais saudável? Uma fruta? Beber uma água? Né? Então, a gente vai lá, naquele momento, e cria e reprograma uma nova realidade para ela, que toda vez que ela sentir vontade de comer o chocolate, ela vai substituir pela fruta, porque aquilo ali para ela vai ficar como um registro que é muito mais saudável, né? Então, a partir daí, começa a mudar toda uma realidade na vida dela. É uma mistura de uma regressão. Tu faz, por exemplo, uma regressão. Eu tenho um histórico pessoal meu, que eu fiz uma regressão com a minha filha. Na época ela tinha 11 anos de idade. E eu levei para fazer uma hipnose porque eu tinha dificuldade em tocar nela. Ela chegou a um certo período
eu não podia trocar roupa, eu não podia tocar nela, ela não deixava ninguém tocar nela. E aí me orientaram de ir para uma hipnose. Na hipnose eu acompanhei, foi feito todo aquele processo e daqui a pouco o médico fez uma pergunta para ela e aí veio a surpresa. Ela contou que com 6 aninhos de idade, ou 7 anos, nós tínhamos um pedreiro, né, que pegou ela, levou ela para casa, tocou nela. Então, para mim foi um choque, para o meu marido também, e ela, quando ela se libertou daquilo ali, para ela fez um efeito muito bom, porque ela colocou para fora. Então, eu acho que a hipnose também é importante nesse sentido de tu tirar traumas, como tu falou, né? Traumas que ficam na nossa memória, no nosso passado, e a gente também, de repente, não consegue colocar para fora. Exatamente. Não, a questão dos traumas, ela trabalha muito bem, porque, inclusive, eu tive um caso, você está falando questão de abuso, né? Uma pessoa que era casada, já estava 2 anos casada, ela não conseguia ter relações sexuais com o marido, porque ela tinha esse trauma, ela tinha sido abusada 2 vezes. Então, o que a gente fez? Um trabalho, porque a memória, ela vai sempre lembrar do trauma. O que a gente tem que remover é a memória. Desculpa, memória vai existir. O que a gente vai ter que remover é o registro negativo que ficou. Não é? Então, quando você está num relaxamento profundo e você consegue acessar e remover esse registro, quando ela voltar para o estado consciente, ela vai lembrar, mas a mente não vai mais associar com aquele. Não vai sofrer tanto. Não existe isso. E o que é interessante dessa técnica. Porque, por exemplo, antigamente, quando começaram a estudar e a praticar hipnose, existia a hipnose clássica. E aí as pessoas voltavam no tempo, relembravam, sofriam tudo de novo. A gente chama de sofrologia, né? Então, hoje não tem mais necessidade disso. Né? A pessoa, assim, em instantes, assim, é que eu falo que são cliques, são insights, né? Ela remove. Só para você ter uma ideia, para você trabalhar 1 ano da vida da pessoa, bastam 45 segundos, né, para remover. Então é muito rápido. E o processo, ele realmente é rápido, né? Desde que a pessoa queira, né, se melhorar, ele é uma terapia muito breve. E essa terapia com hipnose, assim, eu ouvi falar sobre a obesidade, quais, assim, o que tu acha, qual pessoa que é indicada para um tratamento de hipnose? Bom, para tratar com hipnose, precisa ser crianças, né, acima de 7 anos, não pode ser uma pessoa cardíaca e também pessoas que sofrem de ataques epiléticos. Esses a gente tem uma certa contraindicação que é mais delicado de fazer. E tirando isso, essas contraindicações, qualquer pessoa pode fazer hipnose, né? Não tem... É porque, na realidade, todo mundo sofre por isso, né? Por essas questões. Quem não tem registros negativos na sua mente? A gente está o tempo inteiro, eu vejo por mim, eu faço auto-hipnose, né? Porque eu também quero... apesar de eu já ter feito muitos trabalhos comigo, hoje eu vejo que a gente está sofrendo muitos estímulos externos o tempo todo. Aspectos que entram de forma subliminar, que você não tem nem essa percepção. Né? Então, quanto mais você puder fazer para estar removendo essas questões, né? E uma coisa que é interessante no processo hipnótico é que quando você remove aquele trauma e reprograma, né, remove o registro negativo, você não precisa mais trabalhar em cima daquilo. A pessoa só vai voltar para o teu consultório se acontecer uma outra história, um outro fato, exatamente, que possa de novo ter um registro, né? E não vai ser aquela mesma situação pela qual ela já havia procurado. Pode ser semelhante, mas o que desencadeou foi uma outra questão. Né? E quais tipos de problemas que podem ser sanados com essa técnica? Podia informar os nossos telespectadores para eles procurar, para ver, eu acho que eu tenho necessidade, eu acho que eu vou procurar, assim, obesidade... vícios... Uma questão, outra questão interessante é dos concursos públicos também, né? Preparação para vestibular é bem interessante, porque as pessoas, o que acontece no dia de hoje? Elas ficam extremamente estressadas, porque existem cobranças externas, a própria cobrança interna, eu tenho que me dar bem, nossa, eu vou ter que concorrer com
sei lá, quantas mil pessoas, né? E para o TCC, minha filha está passando por esse processo do TCC, está me deixando louca. Exatamente. Mestrado. Então, todos esses processos, eu já tive uma pessoa que estava num processo de mestrado e ela não conseguia mais produzir. Né? E aí eu comecei a auxiliá-la em todo o processo. Ela conseguiu concluir o TCC, aí a gente trabalhou para que no dia que ela apresentasse, ela conseguisse também ter clareza, firmeza, se concentrar, né? Ter foco. Apresentou, e à medida que ela foi fazendo concursos, ela sempre me procurava. Para quê? Para trabalhar a questão da ansiedade, porque a gente trabalha o tripé da ansiedade, né? Que a gente trabalha a questão da respiração, do relaxamento muscular e dos batimentos cardíacos, né? Sempre dando uma ordem e um comando. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa, um dia antes do vestibular, claro que a gente já trabalha antes. Reprogramando, mas no dia que ela vai chegar, a gente faz ela se visualizar chegando no local da prova, usando o tripé da ansiedade. Quando ela chegar e sentar, quando ela pegar a caneta, ela vai lembrar de todo o conteúdo estudado, né? E isso daí vai gerar uma compensação para ela. Quando ela lê o enunciado, ela vai conseguir ter segurança em responder as questões. E aí não vem o famoso branco, né? Porque o branco vem exatamente porque a ansiedade toma conta, né? Da tua mente consciente. E esse fato da ansiedade, tem uma coisa específica para a ansiedade, porque tem pessoas que elas são ótimas, mas a ansiedade diminui, né, a capacidade dela de desenvolvimento. Trabalhar, por exemplo, alguém te procura, eu sou muito ansiosa, eu quero trabalhar justamente com a ansiedade. Primeiro, não deixar com que a ansiedade venha com tudo, né? As pessoas têm que ter uma certa prática também de conseguir entrar num estado de relaxamento, elas sozinhas, né? Então, isso é uma coisa que eu também ensino dentro do consultório, né? Para que depois elas não precisem também ficar nessa dependência, né? Conseguirem andar sozinhas depois. Então, fechar os olhos, fazer as respirações. Eu faço com que ela vá para o local que ela cria na própria mente, que é um local que a gente em todas as sessões usa, um local de relaxamento profundo, né? Então, sempre que ela fizer essas respirações e se direcionar para esse local de tranquilidade, então ela começa a visualizar o que ela quer para a vida dela, mas ela precisa entrar num estado de relaxamento, né? Hoje em dia a gente já ouviu falar muito a questão da importância da meditação, né? De você ir para o teu canto, ter pelo menos, assim, eu sempre falo, se as pessoas tiverem 10 minutos da vida dela, se centrar ali naquele momento e trabalhar a respiração, todo o entorno dela, a partir dali, começa a mudar. Né? Ela começa a ter, inclusive, insights de como que ela vai lidar com situações no dia a dia também. Né? Então, e a partir daí, então, a gente vai treinando, né? Mas a pessoa também tem que querer, né? Esse é o mais importante também, a pessoa tem que querer muito sair desses condicionamentos, porque a gente inundado, desde que a gente está no ventre da mãe, né? A gente diz que as memórias já vêm dali, de crenças limitantes. A gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Que as coisas... a gente nem acha que é assim, ao longo da vida a gente vai ter que, como se fosse desaprender para reaprender de novo. Reaprendizado. Reaprendizado, porque a gente não... tem coisas que a gente percebe que não servem mais para a gente como valores, né? Então, isso a hipnose trabalha muito, muito bem. Quem quiser falar com a doutora Cristina, ela está no Espaço Terra, na rua Professor Marcos Cardoso Filho, 820, bairro Santa Mônica, telefone 48-9963-6739. O e-mail, por favor, Cris. É Grisotti, Grisotti é griso2ti@gmail.com. Cristina, muito obrigada pela sua participação. Vamos chamá-la novamente para outras entrevistas e dar um tchauzinho pro pessoal. Eu adorei essa dica do respiração. Eu também faço. Respirar é muito bom, alivia muito. Bom, eu gostaria de agradecer por estar aqui. Eu acho muito importante que as pessoas consigam se olhar mais e ter esse tempo para si.
um tempo mínimo que seja durante o dia, para realmente respirar, sentir essa energia que a gente pode colocar para dentro da gente, né? Respirar também, ir para a natureza, respirar ar puro, mas principalmente cuidar da sua própria saúde, né? A gente precisa trabalhar na prevenção, né? Então, assim, de tudo que eu falei aqui, talvez agora gere alguma dúvida, então gostaria que, se alguém de vocês tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo através de telefone e e-mail, né? Eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Muito obrigada, Cris. E para vocês, até a próxima com novidades. Beijo!